Como recuperar sua motivação durante o despertar da alma, segundo Carl Jung. Quando a motivação desaparece, algo mais profundo começa. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Um tipo de desânimo que não melhora com estímulos. Uma ausência de motivação que não responde a metas, frases prontas ou força de vontade. Quando isso acontece, o ego entra em pânico. Mas a alma começa a falar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você tenta se mover, mas algo em você não acompanha. A vida segue, mas o impulso interno ficou para trás. E em silêncio, surge a pergunta que ninguém quer fazer. E se eu não conseguir voltar a ser como antes? O despertar da alma não começa com luz. Ele começa com perda. Perda de certezas, perda de impulso, perda de sentido antigo. Carl Jung observou isso repetidas vezes ao acompanhar pessoas em processos profundos de transformação interior. Quando a consciência começa a se deslocar para além da persona, aquela identidade construída para se adaptar ao mundo, a energia psíquica se retira. A motivação que sustentava a vida antiga deixa de funcionar. Não porque você falhou, mas porque algo em você deixou de concordar. Esse é o ponto em que muitos se perdem. Tentam se forçar a funcionar. Tentam se motivar artificialmente. Tentam acelerar um processo que não obedece à pressa do ego. Mas Jung nos lembra que, quando a energia se recolhe, ela não desaparece. Ela retorna à fonte. A psique entra em um movimento de reorganização profunda. É como se a alma dissesse: antes de continuar, precisamos alinhar. Esse alinhamento dói, porque ele desmonta estruturas internas. Ele interrompe automatismos. Ele cria um vazio que assusta. E é nesse vazio que nasce a pergunta central deste vídeo. Como recuperar a motivação quando a própria alma está despertando? E tudo o que antes funcionava deixou de fazer sentido? A resposta não está em fazer mais. Está em compreender o que está acontecendo por dentro. E à medida que você escuta, vai perceber que essa falta de motivação não é um erro no caminho. É o sinal mais claro de que algo verdadeiro está tentando emergir, se você souber permanecer presente. E o que vem a seguir é o ponto em que quase todos se confundem. Porque aqui, o velho impulso morre antes que o novo possa nascer. Quando o velho impulso morre, a motivação que não serve mais. Há um momento no despertar da alma em que você percebe algo desconcertante. O impulso que sempre te moveu não responde mais. Não é que você não saiba o que fazer. É que fazer perdeu o sentido antigo. Aquilo que antes te levantava da cama, metas, reconhecimento, expectativas, urgências, agora soa distante, quase vazio. E o ego reage com medo. Ele chama isso de perda, de falha, de regressão. Carl Jung via esse momento como um limiar. Para ele, a motivação antiga é construída para sustentar a persona, a máscara social que aprendemos a usar para pertencer, performar e sobreviver. Quando a alma desperta, essa máscara começa a rachar. E com ela, morre o impulso que a mantinha viva. Não porque você ficou fraco, mas porque a psique deixou de investir energia em algo que já não expressa quem você é. É comum, nesse estágio, tentar ressuscitar o antigo impulso, voltar às mesmas estratégias, forçar disciplina, criar novas metas com o mesmo motor interno. Mas Jung alertava: quando a motivação morre, insistir nela é prolongar o conflito. A energia psíquica não responde à violência interna. Ela se retrai ainda mais. A sensação é de estar parado enquanto o mundo continua. De ver pessoas avançando enquanto você não consegue sequer desejar avançar. Esse contraste dói. Ele ativa comparação, culpa, vergonha. Mas o que quase ninguém percebe é que esse parar não é estagnação. É interrupção consciente do inconsciente. Um freio interno acionado para impedir que você continue vivendo uma vida que já não é verdadeira. A motivação antiga morre porque cumpriu sua função. Ela te levou até aqui. Sustentou escolhas, relações, projetos, mas agora ela não alcança o próximo estágio.
O erro é interpretá-la como algo que precisa ser recuperado exatamente como era. O convite é mais radical: permitir que ela morra para que outra fonte possa nascer. Esse luto é silencioso, não há rituais claros para ele. Apenas a estranha sensação de não se reconhecer no próprio impulso. Jung chamava isso de dissolução necessária. Antes de uma nova organização, algo precisa se desfazer, mas há um detalhe decisivo. Quando o velho impulso morre, a energia não some. Ela muda de lugar. E é exatamente esse movimento, a retirada silenciosa da energia psíquica, que precisa ser compreendido para que você não confunda pausa com fracasso. É sobre essa retirada, e o que ela realmente significa, que vamos falar agora. A retirada da energia psíquica. Quando a alma recolhe forças em silêncio, quando a motivação desaparece, a sensação mais comum é a de esvaziamento, como se algo essencial tivesse sido desligado por dentro. Você tenta se mover, mas não encontra tração. Tenta se animar, mas nada se sustenta. Para o olhar comum, isso parece apatia. Para Carl Jung, é um movimento preciso da psique, a retirada da energia psíquica do mundo externo. Jung usava o termo libido para se referir à energia vital da psique, a força que alimenta interesse, desejo, direção e sentido. Quando essa energia se retira, o ego entra em desorientação. Ele perde o motor que sempre conheceu. Mas essa retirada não é um erro do sistema. É um redirecionamento necessário. A psique recolhe energia quando percebe que continuar investindo nos mesmos caminhos causaria mais fragmentação. É como se a alma dissesse: antes de avançar, precisamos revisar o centro. E enquanto essa revisão acontece, o impulso antigo não pode continuar ativo. A motivação some porque ela estava ligada a um modo de vida que já não corresponde ao que você está se tornando. Por isso, o cansaço desse período não se resolve com descanso físico. Dormir não basta. Pausar não restaura. Porque o trabalho que acontece não está no corpo, nem na mente consciente. Ele acontece em camadas mais profundas, onde valores, desejos e identidades estão sendo reorganizados. A energia foi recolhida para dentro para sustentar esse processo invisível. Esse silêncio costuma gerar ansiedade. O ego quer sinais de progresso, metas claras, planos definidos. Mas a alma não responde a prazos, ela se move em ciclos. E quando a energia se recolhe, forçar a ação é como tentar acelerar uma gestação. O resultado não é avanço, é desgaste. Muitos tentam preencher esse vazio com estímulos. Mais informação, mais consumo, mais práticas, mais metas espirituais. Jung observava que isso só aumenta a dissociação, porque tenta resolver com o movimento externo algo que exige escuta interna. A energia continua recolhida porque ainda não encontrou um novo centro para se apoiar. Há, porém, um erro comum nesse estágio: acreditar que a retirada da energia significa desistência da vida. Na verdade, é o oposto. A psique está preservando energia para não desperdiçá-la em caminhos que perderam sentido. É um ato de inteligência profunda. Mas essa fase se torna especialmente confusa quando você não entende onde está, porque você não é mais quem era, mas ainda não sabe quem será. E esse intervalo cria um vazio difícil de sustentar, um espaço entre versões de si mesmo que assusta justamente por não oferecer referências conhecidas. É sobre esse território instável, onde quase todos tentam fugir antes da hora, que vamos falar agora. Entre duas versões de si mesmo. O vazio que confunde, mas prepara. Existe um território interno que não aparece nos discursos motivacionais, nem nas promessas de transformação rápida. Um lugar silencioso, instável, onde você já não se reconhece completamente no passado, mas ainda não consegue tocar o futuro. Jung via esse espaço como um dos pontos mais sensíveis do processo de individuação. É ali que a motivação costuma desaparecer quase por completo. Nesse estágio, a sensação não é apenas de falta de energia, é de desorientação.
Você olha para a própria vida e percebe que as referências antigas não funcionam mais. Aquilo que antes te definia perdeu força. Papéis, objetivos, imagens de sucesso, expectativas externas, tudo começa a soar estranho. O ego tenta se agarrar a algo conhecido, mas nada sustenta o movimento por muito tempo. Jung descrevia esse momento como uma suspensão necessária da identidade. A psique interrompe o fluxo habitual porque sabe que continuar naquele ritmo significaria aprofundar uma vida desalinhada. O vazio surge não para te abandonar, mas para desorganizar o que precisa cair. É um intervalo psíquico em que a alma pede tempo para reorganizar o centro. O problema é que fomos ensinados a temer o vazio, a tratá-lo como algo que precisa ser preenchido rapidamente. Quando ele aparece, buscamos distração, novas metas, novas versões de nós mesmos. Mas Jung alertava que fugir desse espaço prolonga o sofrimento. O vazio não é um erro a ser corrigido. É um campo de gestação. E toda gestação exige silêncio, paciência e tolerância ao não saber. Durante esse período, a motivação não pode retornar da forma antiga porque ainda não existe uma nova direção clara. A psique está desmontando estruturas internas para permitir que algo mais autêntico emerja. Forçar clareza agora é como exigir respostas antes que as perguntas tenham amadurecido. Muitas pessoas confundem esse estágio com depressão ou fracasso pessoal. E embora seja sempre importante olhar com cuidado para a própria saúde emocional, Jung diferenciava claramente o vazio transformador do adoecimento psíquico. No vazio da individuação, há dor, mas também há sentido em formação. Há confusão, mas há movimento interno, mesmo que invisível. É nesse território que a alma testa a capacidade de permanecer sem máscaras, sem papéis, sem a necessidade imediata de produzir resultados. E isso é profundamente desconfortável para o ego, que sempre se sustentou na ação e no reconhecimento externo. Mas há algo que precisa ser dito com clareza. Esse vazio não dura para sempre. Ele se mantém enquanto algo essencial ainda não foi visto. Enquanto partes de você permanecem negadas, silenciadas ou reprimidas. E é exatamente aí que a sombra começa a se aproximar com mais intensidade, exigindo atenção. Porque aquilo que você evitou olhar durante anos não desaparece. Ele aguarda. E quando a antiga identidade perde força, a sombra encontra espaço para se manifestar. É sobre esse encontro inevitável com a sombra e o impacto direto que ele tem na sua motivação que vamos falar agora. Quando a sombra assume o controle da energia, o preço de não olhar para dentro, quando o velho impulso morre e o vazio se instala, algo que antes permanecia à margem começa a se mover. Aquilo que foi reprimido, negado ou adiado encontra espaço para emergir. Carl Jung chamou esse território de sombra. Não como algo negativo, mas como tudo aquilo que ficou fora da consciência, porque não encontrou lugar na identidade que você construiu para sobreviver. Durante muito tempo, a energia psíquica foi usada para sustentar uma imagem de si mesmo, para manter escolhas coerentes com expectativas externas, para se adaptar. Quando essa estrutura começa a ruir, a sombra deixa de ficar silenciosa, e o faz de uma maneira específica, drenando energia vital. A motivação diminui porque uma parte significativa da sua força está sendo consumida pelo esforço de manter conteúdos reprimidos fora do campo consciente. Jung observava que toda repressão exige energia constante. Manter emoções não sentidas, desejos não reconhecidos e verdades engolidas cobra um preço silencioso. Esse preço costuma aparecer em forma de cansaço profundo, apatia e perda de vitalidade. A alma não se recusa a avançar por capricho. Ela interrompe o movimento para impedir que você continue se violentando internamente. Muitas pessoas tentam recuperar motivação ignorando esse chamado. Criam rotinas rígidas, discursos positivos, metas espirituais. Mas a sombra não responde a técnicas.
Ela responde a reconhecimento. Enquanto partes essenciais de você permanecem excluídas, a energia continuará fragmentada. E uma psique fragmentada não sustenta movimento contínuo. Integrar a sombra não significa se perder no passado, nem reviver dores de forma desordenada. Significa admitir, com honestidade, aquilo que você evitou ser, sentir ou escolher. Às vezes, é reconhecer uma sensibilidade tratada como fraqueza. Outras vezes, é aceitar que você viveu para agradar. Em muitos casos, é admitir que um caminho foi seguido por medo, não por verdade. Quando a sombra começa a ser reconhecida, algo sutil acontece. A energia antes usada para repressão retorna ao sistema. A motivação não surge como entusiasmo imediato, mas como alívio. Um alívio silencioso que sinaliza que a alma está sendo escutada. Jung dizia que a energia psíquica flui naturalmente quando não precisa mais sustentar uma mentira interna. Esse estágio exige coragem emocional, porque olhar para a sombra desmonta narrativas confortáveis sobre quem você acreditava ser. Mas é exatamente essa desmontagem que permite que uma motivação mais autêntica se forme. Uma motivação que não nasce da obrigação, mas da integridade. Ainda assim, reconhecer a sombra não é o fim do processo. É o início de uma nova relação com a própria energia. A partir desse ponto, a psique começa a enviar sinais sutis de retorno. Pequenos impulsos, desejos tímidos, curiosidades discretas. Aprender a perceber esses sinais é essencial para não confundir renascimento com cobrança. É sobre esses primeiros movimentos da energia, quase imperceptíveis, mas profundamente verdadeiros, que vamos falar agora. Os primeiros sinais do retorno da motivação. Quando a energia muda de linguagem, depois de um longo período de silêncio interior, a energia não retorna como antes. Ela não volta em forma de entusiasmo intenso, nem de planos claros ou decisões definitivas. Jung observava que, quando a psique começa a se reorganizar, a energia muda de linguagem. Ela deixa de falar através da urgência e passa a se manifestar por meio de sinais sutis, quase invisíveis para quem ainda espera o antigo impulso. Talvez você perceba isso como uma curiosidade leve, que surge sem motivo aparente. Um interesse pequeno demais para ser chamado de objetivo, mas persistente o suficiente para não desaparecer. Pode ser o desejo de caminhar em silêncio, de escrever sem intenção de publicar, de reorganizar um espaço, de voltar a algo simples que um dia fez sentido. Esses impulsos não vêm acompanhados de pressão. Eles aparecem como convites. O erro mais comum nesse estágio é ignorar esses sinais por parecerem irrelevantes. O ego, acostumado a grandes metas e movimentos claros, costuma desprezar o que é pequeno. Mas a alma não reconstrói sua energia de forma abrupta. Ela testa o terreno. Cada pequeno desejo é uma pergunta silenciosa. Você está disposto a me seguir sem garantias? Jung dizia que a energia psíquica flui naturalmente quando existe coerência entre o mundo interno e o gesto externo. Não importa o tamanho da ação, mas a verdade que ela carrega. Quando você responde a esses pequenos impulsos com presença, algo começa a se alinhar. A motivação deixa de ser algo que você precisa buscar e passa a ser algo que acompanha o movimento certo. Esses sinais também podem aparecer como desconfortos produtivos. Um incômodo ao repetir certos hábitos. Uma resistência interna a ambientes que antes eram toleráveis. Uma sensação clara de "isso não cabe mais". Esses desconfortos não são retrocessos, são orientações. A alma está indicando onde a energia não deve mais ser investida. É importante compreender que, nesse momento, a clareza total ainda não existe. Jung alertava que a tentativa de entender tudo antes de agir paralisa o processo. A clareza nasce do movimento, não o contrário. Esperar sentir-se completamente motivado para então agir é uma armadilha do ego. A alma pede confiança no gesto pequeno, não certeza absoluta sobre o caminho inteiro. Quando esses primeiros sinais são respeitados, a energia começa a circular novamente. Não como empolgação, mas como constância suave.
a motivação muda de qualidade. Ela se torna menos intensa, porém mais estável. Menos barulhenta, porém mais verdadeira. E isso pode ser desconcertante para quem associa motivação à euforia. Mas ainda existe um risco aqui. Quando a energia começa a retornar, muitas pessoas tentam acelerar o processo, exigindo de si mesmas mais do que a psique consegue sustentar. E esse é o ponto em que a motivação pode voltar a se recolher. Existe um tipo específico de ação que fortalece esse retorno, e outro que o sabota silenciosamente. Compreender essa diferença é essencial para não se perder novamente no meio do caminho. É sobre essa ação, que não violenta a alma, mas a sustenta, que vamos falar agora. A ação que devolve energia. Agir sem se violentar por dentro. Quando os primeiros sinais de retorno da energia aparecem, surge um impulso quase automático de acelerar, recuperar o tempo perdido, provar para si mesmo que a fase difícil ficou para trás, voltar a produzir, decidir, avançar com intensidade. Carl Jung observava que esse é um dos momentos mais delicados do processo de individuação, porque aqui, a motivação pode ser novamente sequestrada pelo ego. Existe uma diferença profunda entre agir a partir do self e agir a partir da cobrança interna. A primeira forma de ação devolve energia, a segunda a consome. Durante o despertar da alma, a psique não responde mais à violência interna. Ela se retrai sempre que percebe que está sendo empurrada para repetir padrões antigos. Por isso, muitas pessoas sentem a motivação retornar por alguns dias e depois desaparecer novamente. Não é instabilidade emocional, é incoerência interna. Agir sem se violentar significa escolher movimentos que não exigem máscaras. São ações que não precisam ser justificadas para o mundo externo. Pequenas decisões alinhadas com o que foi reconhecido durante o período de silêncio. Dizer não onde antes você se anulava. Criar espaços de pausa sem culpa. Reduzir compromissos que drenam energia. Honrar limites recém-descobertos mesmo quando isso gera desconforto. Jung dizia que a energia psíquica flui naturalmente quando o ego se submete ao self. Isso não significa passividade. Significa precisão. Agir no ponto certo, na medida certa, pelo motivo certo. A alma não pede grandes gestos nesse estágio. Ela pede verdade. E cada ação verdadeira devolve um pouco da energia que havia sido retirada. Um erro comum é tentar transformar o despertar em um projeto de melhoria pessoal. Criar planos rígidos, rotinas espirituais exaustivas, metas de evolução. Quando a espiritualidade vira desempenho, a motivação deixa de servir a alma e volta a servir a persona. E a psique reage retirando novamente a energia. O ciclo se repete. Agir sem se violentar também envolve aceitar dias de baixa energia sem transformá-los em culpa. Nem todo dia é dia de avançar. Alguns são dias de integrar. Jung observava que a constância verdadeira não nasce da força, mas da escuta contínua do movimento interno. Quando você respeita esse ritmo, a motivação deixa de ser algo instável e passa a ser uma presença silenciosa que acompanha o que faz sentido. Nesse ponto, algo começa a se reorganizar de maneira mais profunda. A ação alinhada cria confiança interna. A psique percebe que não precisa mais se defender. A energia começa a circular com menos interrupções, e pouco a pouco surge uma sensação nova, não de entusiasmo, mas de coerência. É a partir dessa coerência que algo ainda mais essencial começa a emergir. Um sentido que não depende de metas externas. Um propósito que não nasce da comparação, mas da integração do que foi vivido. É sobre esse reencontro silencioso com o propósito e como ele devolve à motivação um lugar mais saudável, que vamos falar agora. Quando o propósito reaparece, a motivação que nasce do sentido, não da pressão. Chega um momento em que algo muda de lugar por dentro. Não é uma revelação dramática, nem uma certeza absoluta sobre o futuro. É mais silencioso do que isso. Uma sensação de alinhamento começa a se formar. Pequena, discreta, mas firme.
Jung chamava esse movimento de reaproximação do self, quando a vida interior volta a girar em torno de um centro mais verdadeiro. Nesse estágio, o propósito não aparece como um plano pronto. Ele surge como sentido, como a percepção clara de que certos caminhos aliviam o corpo e a alma, enquanto outros continuam pesados, mesmo quando parecem certos aos olhos do mundo. A motivação retorna não porque você se obrigou a avançar, mas porque algo em você reconhece que agora existe um porquê que não viola sua verdade. Essa motivação é diferente da antiga. Ela não nasce da comparação, nem da urgência, nem da necessidade de provar valor. Ela nasce da integração, da sensação de que você não está mais se traindo para continuar em movimento. Jung observava que, quando o ego deixa de lutar para controlar o caminho e passa a servir ao self, a energia psíquica volta a fluir com naturalidade. Por isso, muitas pessoas se surpreendem nesse ponto. Elas percebem que não precisam mais de estímulos constantes para agir. Pequenas ações começam a se sustentar sozinhas. Há menos excitação, mas mais constância. Menos ansiedade, mais presença. A motivação deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que acompanha o que faz sentido. É importante compreender que esse reencontro com o propósito não elimina completamente os momentos de desânimo. Eles ainda aparecem. A diferença é que agora você não os interpreta como falha. Você os reconhece como ajustes finos de rota, pausas que preservam a coerência interna. Jung dizia que a maturidade psicológica não é a ausência de conflito, mas a capacidade de não se perder dentro dele. Quando o propósito começa a se reorganizar, a vida deixa de ser uma sequência de tarefas e passa a ser um diálogo interno constante. Cada escolha é sentida no corpo. Cada compromisso é avaliado pela alma. A motivação se mantém porque não está mais sustentando uma mentira. Ela está a serviço de algo que faz sentido de dentro para fora. Esse estágio traz uma sensação nova. Confiança silenciosa. Não aquela confiança barulhenta que precisa ser afirmada, mas a certeza tranquila de que você pode avançar sem se violentar. A vida começa a se mover novamente, mas agora com outro ritmo. Um ritmo que respeita a profundidade do que foi vivido. E quando essa confiança se estabelece, algo ainda mais amplo se revela. A experiência inteira, o cansaço, a apatia, o vazio, a sombra, a lentidão, começa a ser vista como parte de um aprendizado maior. Nada foi em vão. Nada foi desperdiçado. Tudo cumpriu uma função no processo de despertar. É nesse ponto que o desânimo deixa de ser um inimigo e passa a ser compreendido como mestre. Um professor severo, mas honesto, que ensinou o que a motivação antiga jamais conseguiria mostrar. É sobre essa transformação final, quando a ausência se converte em sabedoria, que vamos falar agora. O desânimo como mestre, quando a ausência ensina mais do que o impulso. Existe um ponto do caminho em que você percebe algo desconcertante. O desânimo não veio para te parar, mas para te educar. Carl Jung via certos estados de abatimento não como falhas de caráter ou fraquezas emocionais, mas como mensagens simbólicas da psique. Quando a motivação antiga já não serve, a alma retira o impulso para que a consciência seja forçada a aprender de outra forma. Durante muito tempo, você aprendeu a se mover apesar de si mesmo, a cumprir expectativas mesmo cansado, a avançar mesmo desconectado. O desânimo surge quando esse modo de funcionamento se torna insustentável. Ele interrompe o fluxo para que você perceba onde vinha se afastando da própria verdade. Não é punição. É correção de rota. Jung acreditava que a psique se comunica por meio de estados emocionais. O desânimo, nesse contexto, é um símbolo vivo. Ele aponta para valores que já não te representam, para compromissos que drenam sua energia vital, para escolhas que nasceram do medo e não do sentido. Enquanto você tenta eliminá-lo rapidamente, a mensagem permanece. Quando você se permite escutá-lo, algo começa a se transformar. Esse estado ensina limites, ensina silêncio, ensina honestidade.
Ele revela onde você se excedeu, onde se traiu, onde se adaptou demais. E faz isso não com palavras, mas com a ausência de impulso. A alma retira a energia para que você não consiga continuar no mesmo ritmo. Ela te obriga a parar para não se perder de vez. Há um aprendizado profundo aqui. Nem toda ausência é perda. Algumas são devoluções. O desânimo devolve você a si mesmo quando o mundo externo já não oferece respostas. Ele desmonta ilusões de controle, performance e progresso linear, e ao fazer isso, cria espaço para um tipo de sabedoria que não nasce da ação, mas da compreensão. Quando você reconhece o desânimo como mestre, a relação com ele muda. Você deixa de lutar contra o estado e passa a observar o que ele está revelando. Onde o corpo pesa mais, onde a resistência é maior, onde a vida pede ajuste. Essa escuta transforma o peso em informação. E informação, quando integrada, devolve energia. Jung dizia que a consciência amadurece quando aprende a suportar os opostos sem se fragmentar. O desânimo ensina exatamente isso. Ele te treina para permanecer presente mesmo sem garantias, para não fugir do vazio, para confiar que a ausência de motivação é parte de um ciclo maior, não o fim dele. Nesse ponto, algo essencial se reorganiza. A experiência inteira começa a se costurar em um sentido mais amplo. Você entende que o cansaço não foi desperdício, que a pausa não foi atraso, que a lentidão não foi fracasso. Tudo foi preparação. E quando essa compreensão se estabelece, a motivação deixa de ser o centro da busca. Ela se torna consequência de algo mais profundo, a integração do que foi vivido. A alma não precisa mais retirar energia com tanta força, porque agora você está disposto a escutá-la. É com essa integração silenciosa que o caminho encontra maturidade. E é a partir dela que podemos encerrar esta jornada com o cuidado que ela merece. Quando a motivação encontra o lugar certo dentro de você, finalmente, chega um momento em que a busca muda de direção. Não porque todas as respostas apareceram, mas porque a relação com a própria experiência se transformou. A motivação que você sentiu faltar não voltou como antes, e isso não é uma perda. É um sinal de amadurecimento da alma. Carl Jung nos lembra que a energia psíquica não se submete à força do ego. Ela flui quando encontra a verdade. Tudo aquilo que perdeu vigor precisava perder. Tudo o que se recolheu precisava ser escutado. A ausência de motivação não foi um erro no caminho, mas um convite à reorganização interior. Se você tentou se cobrar, se forçar, se comparar durante esse processo, agora pode compreender com mais clareza. A motivação não desapareceu para te punir. Ela se afastou para te reposicionar, para retirar sua energia de caminhos que já não sustentavam quem você estava se tornando. O desânimo foi a linguagem que a alma encontrou para interromper um movimento que precisava cessar. Quando a alma é escutada, o movimento retorna de forma diferente. Não como urgência, mas como coerência. Não como pressão, mas como sentido. A vida volta a se mover porque não há mais guerra interna. Há alinhamento, e o alinhamento sustenta mais do que qualquer impulso artificial. Talvez você ainda esteja em alguma parte desse processo. Talvez a motivação ainda não tenha retornado por completo. E está tudo bem. O despertar da alma não obedece ao tempo do mundo externo. Ele respeita o tempo da integração. Cada etapa cumpriu uma função. Cada pausa ensinou algo que o movimento não ensinaria. Leve consigo essa pergunta feita com honestidade e gentileza. Quando a motivação se ausenta, o que em mim está pedindo verdade? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela trabalha em silêncio, reorganizando escolhas, prioridades e sentidos. E quando o centro se reorganiza, a vida responde. Não com promessas grandiosas, mas com passos possíveis. Não com euforia constante, mas com presença. Se este vídeo ressoou com você, permita-se alguns instantes de silêncio após o fim. Às vezes,
É nesse espaço que a alma começa a falar com mais clareza. E o que foi compreendido aqui não termina agora. Ele continua em cada escolha feita com mais consciência a partir de hoje. Quando a motivação encontra o lugar certo dentro de você, ela deixa de ser algo que você precisa buscar. Ela passa a acompanhar o caminho que já é verdadeiro.